Câmara vota hoje a reforma tributária e o pacote fiscal. E você vai ver também. Em mais um dia de alta, dólar chega a R$ 6,20. E Banco Central é obrigado a intervir para baixar o valor. Polícia investiga a troca de bebês gêmeos em hospital de Alagoas. Vídeo mostra a explosão que matou o general russo, responsável pelas armas nucleares do país. E ainda, Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo, mas ele não foi o único brasileiro premiado pela FIFA. Os detalhes você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E acontece neste momento a sessão da Câmara dos Deputados que vai votar os projetos de regulamentação da reforma tributária e também um dos textos que compõem o pacote fiscal. Vamos então ver agora imagens ao vivo de Brasília. Logo na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que o plenário da Casa vai votar os dois projetos e que são de grande interesse do governo. Lira afirmou, no entanto, que não garantia a aprovação e nem a rejeição das propostas, mas que ambas serão discutidas pelos parlamentares. O PL 210, que será votado hoje, faz parte do pacote de corte de gastos do governo. A proposta cria travas para a concessão de créditos tributários e também dá poder ao governo de congelar o pagamento das emendas parlamentares. Em caso de déficit, é claro. Já a regulamentação da reforma tributária define as diretrizes para a implementação dos novos impostos sobre o consumo. Olha só, e por causa da votação desses projetos, hoje foi mais um dia de alta no dólar. A moeda norte-americana bateu mais um recorde e chegou a R$ 6,20, o que obrigou o Banco Central a intervir no mercado. E o valor acabou fechando o dia em R$ 6,09. O valor do dólar no mercado brasileiro finalmente começou a cair no fim do dia. Depois da maior alta já vista, chegando aos R$ 6,20, o Banco Central não viu outra alternativa senão intervir com 2 leilões de câmbio, que é quando o próprio Banco Central vende dólares ao mercado financeiro, sendo a venda à vista ou a termos. O primeiro leilão vendeu 1 bilhão e 200 milhões de dólares, enquanto o segundo vendeu 2 bilhões. Essa manobra do Banco Central trouxe um certo alívio ao mercado. O que tem causado toda essa incerteza e desajustes no valor do dólar continua sendo o pacote de corte de gastos do governo federal brasileiro. Enquanto o governo planeja zerar o déficit público nos próximos 2 anos, ou seja, gastando o mesmo que arrecada, os investidores ficam com incertezas em relação a esse plano e preferem tirar seus investimentos feitos no país. Com a saída de dólares investidos no mercado nacional, o preço da moeda americana sobe cada vez mais. E a Polícia Civil de Alagoas abriu um inquérito para investigar o polêmico caso dos gêmeos que foram trocados na maternidade. Médicos e testemunhas já foram ouvidos. Acompanhe. A troca foi confirmada pelo exame de DNA realizado nas crianças, que são gêmeos. Uma ação está sendo movida também contra o obstetra que fez o pré-natal e o parto dos bebês. E em nota, o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho informou que recebeu e também está apurando o caso. Já foram ouvidas testemunhas, enfermeiros, médicos e funcionários. A descoberta da troca aconteceu logo após um vídeo compartilhado na internet. Uma amiga da Débora, mãe dos gêmeos, encontrou uma das crianças e estranhou a semelhança. Atualmente, os meninos têm 2 anos de idade e o único impasse no momento é a guarda deles. A família de Débora, mãe biológica de Gabriel, está buscando na justiça ter o gêmeo dele, Bernardo, de volta. A família também quer manter a guarda de Guilherme, que tem problemas graves de saúde. Já a Maria Aparecida, mãe biológica de Guilherme, está sendo representada pela Defensoria Pública e quer permanecer com Bernardo e manter uma relação de proximidade com Guilherme. A Defensoria Pública se posicionou dizendo que as mães devem permanecer com as crianças, mas manter uma relação próxima com os filhos biológicos.
Olha, e para falar mais sobre esse assunto tão polêmico, nós vamos conversar agora com a promotora de justiça Viviane Carla, ela que está à frente desse caso. Boa noite, doutora Viviane, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer estar com vocês. Doutora, que caso polêmico, não é mesmo? E vem chocando todo o país. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é se há alguma pista do que teria acontecido no hospital. Por que teria acontecido essa troca de crianças, doutora? O fato que nos chama bastante atenção esse caso da troca dos bebês, principalmente em pleno século XXI, diante de tanta tecnologia, com os protocolos de segurança tão bem consolidados, uma situação como essa ainda acontecer. Mas, inegavelmente, houve uma falha, uma negligência por parte do hospital, que já está sendo devidamente apurada pela autoridade policial. E o Ministério Público aguarda a conclusão das investigações para a adoção das providências necessárias. Correto. E como tem sido a postura das mães? Claro, todo mundo sai perdendo, o sofrimento é dividido entre todas elas, as duas famílias, claro, mas elas têm se mostrado dispostas a buscar uma solução. Não é, como eu disse, uma decisão fácil, seja qual for ela. E uma das crianças, inclusive, tem problemas de saúde, o que agrava ainda mais essa situação. Então, o que você, como operadora da lei, tem percebido em relação às famílias? As famílias, elas são vítimas, foram vítimas, ambas as famílias desse caso. Elas estão bem fragilizadas após a descoberta da troca, em saber que seu filho biológico encontra-se com outra família. Então, isso fragiliza muito, mexe muito com as emoções. Mas, a princípio, desde o momento em que elas identificaram, através de exame de DNA, essa troca, elas têm procurado manter um diálogo entre elas, um alinhamento, estreitando o convívio, passando o fim de semana as crianças próximas uma da outra. E há um processo judicial movido por uma das famílias, justamente discutindo a questão da guarda dos infantes, Porque uma das famílias deseja ter o seu filho biológico, mas deseja manter a guarda do filho que mantém afetivo criado esse tempo todo. Então, o impasse está aí. E nós estamos aguardando, o processo corre em segredo de justiça, mas nós aguardamos a deliberação do judiciário nesse momento. É uma decisão muito difícil, mas que devem ser ponderadas os interesses de ambas as famílias, eis que ambas foram vítimas desse caso. Com certeza, muito equilibrada essa sua postura, essa sua fala agora. E qual é a posição técnica da promotoria? Qual seria a melhor solução para essa questão tão difícil na sua avaliação, doutora? Se é que a senhora pode antecipar algum parecer. Na verdade, o Ministério Público, desde o início, mesmo antes do processo judicial, ele tem se posicionado desfavorável à troca ante o período de quase 3 anos. Agora, em fevereiro, as crianças já vão fazer 3 anos de idade. Então, você, ao proceder à troca de criança após toda essa construção afetiva, o Ministério Público não é favorável a tal postura da troca, nem tampouco também a postura de que só uma das famílias permaneça com as crianças. Nós entendemos que a posição menos prejudicial para ambas as famílias realmente seja cada um manter os filhos afetivos que se encontram, mas mantendo justamente o relacionamento entre eles o mais próximo possível. Correto. E pela lei, há algum precedente em casos parecidos como esse? Prevalece o direito natural, biológico ou a convivência? O que a lei diz em relação a isso, doutora? Perceba, a lei ela não dispõe expressamente sobre esse tipo de situação, mas há alguns precedentes de que quando essa troca ela é descoberta logo no início, nos primeiros dias, meses, muitas famílias de comum acordo, elas concordam em fazer essa troca, Uma vez que não houve ainda consolidação afetiva dos vínculos. Mas quando se trata de uma troca descoberta após vários anos de convivência, então o direito, ainda que não positivado na lei, mas ele prega pela prevalência da convivência. Doutora, no sentido de que seja um maior bem-estar, melhor bem-estar para as crianças e para as famílias também. Como a senhora disse, o caso corre em segredo de justiça, claro, tem que ser respeitado e por isso até
as características das famílias não são reveladas aí pela imprensa. Mas, se for possível, eu queria que você respondesse. Há uma diferença social e financeira entre as famílias e esse quesito pesa também, de alguma forma, pensando no bem-estar das crianças, ou isso não é levado em consideração em um julgamento? Veja, há uma diferença tênue da situação financeira das famílias, mas para a justiça o importante é o amor e o cuidado ofertado pelas famílias. Isso prevalece acima de qualquer condição econômica que elas possuam. Então é isso que está sendo levado em conta no julgamento, né, da forma como essas famílias tratam seus filhos. E eu já posso adiantar que ambas as famílias, independente da situação econômica, elas tratam muito bem os filhos que possuem, sejam eles biológicos ou afetivos. Que bom saber disso, doutora. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com a promotora de justiça, Viviane Carla. Mais uma vez, promotora, muito obrigado pela sua participação e que Deus dê a sabedoria para ajudar você a decidir, né, esse caso tão difícil. Boa noite, eu agradeço a oportunidade e o Ministério Público está à disposição. Muito obrigado. E olha só, vamos mudar de assunto agora para falar que um Papai Noel foi assaltado no litoral de São Paulo. Não está fácil para ninguém, não é mesmo? O homem vestido com a fantasia foi rendido por 2 criminosos. E uma câmera de segurança registrou toda a ação. Vamos ver. Um homem vestido de Papai Noel e outras 4 pessoas foram assaltadas por criminosos nesse domingo, no Guarujá. A ação dos bandidos no bairro do Parque Enseada foi registrada por uma câmera de segurança que mostra a dupla chegando de moto e logo em seguida rendendo e roubando os pertences do Papai Noel e das outras pessoas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, as autoridades policiais estão analisando as imagens de monitoramento para identificar a dupla e disse que estão à disposição das vítimas para registrar o boletim de ocorrência e ressalta que o BO é uma ferramenta essencial para o monitoramento dos índices criminais e reforço no policiamento nos locais com maior concentração de casos. A Prefeitura do Guarujá informou que a Guarda Civil Municipal não foi acionada para atender a ocorrência. E no Rio de Janeiro, as decorações de Natal, que deveriam apenas enfeitar as cidades nessa época do ano, estão colocando a população em risco. Olha só, 2 árvores gigantes já registraram problemas, inclusive com mortes. Vamos ver. Rio de Janeiro e região metropolitana foram marcadas por acidentes envolvendo estruturas natalinas durante tempestades recentes. Em Maricá, uma árvore de Natal flutuante de 56 metros desabou sobre trabalhadores na Lagoa de Araçatiba, provocando a morte de Vinícius dos Santos Abreu, de 21 anos, e deixando outros 2 feridos. Imagens registraram o momento em que a estrutura cedeu, enquanto trabalhadores tentavam descer após alerta da Defesa Civil. De acordo com a Prefeitura de Maricá, equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Guarda Municipal agiram rapidamente para socorrer as vítimas. Apesar do susto, não há desaparecidos. Em Niterói, a tradicional árvore de Natal da Praça do Rádio Amador, com 50 metros de altura, foi desmontada 2 dias após ser inaugurada. A decisão foi tomada pela Defesa Civil como medida preventiva após ventos fortes atingirem a região. No ano anterior, a mesma estrutura desabou no local, gerando críticas sobre a segurança das instalações. Nas redes sociais, moradores demonstraram insatisfação com as medidas adotadas, questionaram a qualidade das estruturas. Enquanto isso, especialistas alertam para a necessidade de reforçar o planejamento e a segurança das decorações em áreas sujeitas a mudanças climáticas bruscas, como ventanias e chuvas intensas. E veja a seguir, vídeo mostra a explosão que matou o general russo, responsável pelas armas nucleares do país. E ainda, Vini Júnior é eleito o melhor jogador do mundo. Mas ele não foi o único brasileiro premiado pela FIFA. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E nós vamos mostrar agora imagens da explosão que matou o general russo Igor Kirillov. Ele era o comandante de defesa nuclear e chefe de armas químicas da Rússia. Vamos ver.
O general Igor Kirillov, comandante de armas nucleares e químicas da Rússia, e seu assessor morreram após uma explosão em Moscou. O artefato explosivo foi colocado em um patinete em frente ao prédio. Imagens divulgadas à imprensa mostram o momento exato da explosão, que ocorreu quando o general e seu assessor saíam do edifício. De acordo com uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, a agência de inteligência ucraniana estaria por trás do ataque. Além disso, este não é o primeiro atentado em que uma autoridade russa é alvo, desde o início da guerra entre os dois países. Kirillov já havia sido acusado de usar armas químicas proibidas contra os soldados ucranianos durante a invasão militar russa. O ataque, portanto, não é aleatório e pode fazer parte de uma estratégia arquitetada pela Ucrânia. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda. E hoje aconteceu o FIFA Awards, não é mesmo? Tivemos muitos brasileiros, uma lista de brasileiros premiados, não é mesmo? Com certeza, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. E vamos falar um pouquinho de cada um deles. Começando pelo pequeno Gui, que ganhou como melhor torcedor do ano. O torcedor mirim do Vasco, Guilherme Gandra, recebeu o prêmio de torcedor do ano na premiação do The Best na FIFA. Gui tem 10 anos e ganhou notoriedade em 2023 após acordar de um coma de 16 dias. Gui emocionou o mundo em vídeo divulgado do primeiro encontro com a mãe após despertar. Ele sofre com epidermólise bolhosa, uma doença rara que causa feridas na pele. Mas a doença não o impede de ser um grande apaixonado pelo Vasco da Gama. Ele chegou a virar bandeira do gigante da colina. O Vasco me ajuda a esquecer as coisas ruins, tipo as dores. O Vasco me ajuda a me sentir feliz. Eu só tenho uma coisa a declarar. Enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Que bacana, mereceu muito o prêmio. E, aliás, uma outra grande ação fora de campo também foi premiada, não é, Maíra? Foi, Kleber. O Thiago Maia, do Internacional, foi premiado com o troféu Fair Play por toda a ajuda que ele prestou nas enchentes do Rio Grande do Sul. O jogador do Internacional venceu o prêmio Fair Play, que é concedido pela FIFA por atitudes exemplares dentro ou fora de campo. Ele foi indicado pelo reconhecimento à sua atuação durante as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em abril de 2024. O jogador viralizou nas redes sociais após ir às ruas para ajudar os ilhados. Thiago passou dias focado em ajudar pessoas e animais. Na época, um vídeo viralizou, ajudando a moradora de 71 anos, Evair Carneiro, a sair da casa que estava coberta por água. E o volante tirou a aposentada da enchente, colocando ela no ombro. Olha aí, a Marta também foi homenageada e com a criação de um prêmio que leva o nome dela, né? E eu pergunto, Maíra, quem ganhou o prêmio Marta? Olha só que legal, Kleber. A ganhadora do prêmio Marta foi a própria Marta. O prêmio Marta foi criado no começo do ano em homenagem à maior jogadora brasileira da história, com o objetivo de premiar o gol mais bonito do futebol feminino. E a primeira vencedora da edição foi a própria Marta, com um gol que ocorreu na goleada por 4-0 da seleção brasileira contra a Jamaica. A brasileira superou outras 10 concorrentes em uma votação popular. A rainha Marta fez história de novo e cada dia mais coloca seu nome na história do futebol mundial. E para fechar com chave de ouro, o Brasil voltou a ter o melhor jogador do mundo depois de 17 anos, não é mesmo? É verdade, Kleber. Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Agora ele se tornou o 6º brasileiro a vencer o prêmio. O melhor jogador do mundo voltou a ser um brasileiro depois de 17 anos. Vini Júnior, craque do Real Madrid e da seleção brasileira, foi o grande vencedor do prêmio da FIFA de melhor jogador da temporada. O prêmio é dado por meio de votação entre jornalistas, treinadores e capitães de seleções e também por voto popular. Com essas 4 categorias tendo o mesmo peso nas votações, Vini Júnior recebeu o maior número de pontos, 48 no geral. Em segundo lugar ficou Rodri, jogador do Manchester City. O espanhol somou 43 pontos. Fechando o pódio, em terceiro lugar, ficou Bellingham, colega de clube de Vini Júnior no Real Madrid, com 37 pontos. O único brasileiro que concorreu ao prêmio nessa temporada, Vini Júnior se junta agora a outros 5 compatriotas que também já venceram o prêmio The Best.
Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Kaká já somaram juntos 10 prêmios de melhor jogador do mundo, sendo Kaká o último vencedor antes de Vini, quando ganhou o prêmio em 2007. Então, os parabéns para todos os vencedores dos prêmios TBEST. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.